Olá, amigos. Eu aqui mais uma vez para poder falar do Vasco. Infelizmente, nosso time perdeu ontem. Foi um jogo mais de sorte pro lado do Fluminense. O Vasco ele começou bem. De repente, o Vasco começou a entregar um pouco o jogo. Aí o jogo ficou meio morno, lá e cá, lá e cá. Depois esquentou um pouquinho, depois ele ficou morno de novo. Aí, então ficava morno, esquentava. Ficou assim até que surgiu o gol do Vasco. O gol do Vasco surgiu em uma cabeçada do zagueiro João Vitor. Então ele fez o gol. Eu não vi impedimento, né? Mas teve gente que viu impedimento, mas o VAR não viu impedimento também. Então, eu tive amigos meus aqui que disseram, o Vasco fez o gol com impedimento, não sei o quê. Eu falo a verdade, eu não vi impedimento, né? Eu não olhei com o olho de vascaíno, não. Olhei com o olho de quem está assistindo o jogo. Então, eu não achei impedimento. Vários jornalistas também acharam que não foi impedimento, o VAR também achou que não foi impedimento, mas teve as pessoas aqui que acharam que era impedimento, que foi impedimento. Então, o pessoal fala porque o gol foi do Vasco. Se fosse o gol contra o Vasco ou de outro time, seria gol legal. Então, tudo bem. Aí o Vasco o Ryan, ontem jogou muita bola ontem. O Ryan pegou uma bola no meio de campo, avançou, ele deu lá na cabeça da área, um pouco antes da cabeça da área, intermediária, ele deu-lhe uma cacetada, a bola foi lá em cima e o goleiro do Fluminense voou na bola, a bola passou por ele, foi na travessão e bateu. Aí tudo bem. O Vasco já estava 1-1. Não, quando bateu a bola na trave, o Vasco estava 1-0, seria 2-0 o Vasco. Aí o Fluminense acontece aquele desencontro, né? Houve aquela falta, o camarada, o time do Vasco todo fora da área, só o Verratti que foi em frente ao goleiro. Eu não sei o que ele foi fazer lá. Ele é meio sem noção. É por isso que eu não gosto dele, não gosto dele. Muita gente gosta, acha ele isso, ele aquilo, etc. Ídolo. Para mim, ele não é nada. Para mim, ele é um sem noção. Então, o Verratti, quando bateram a falta, que o cara chutou para dentro do gol, o goleiro do Vasco foi aquela mão de maionese, né? Eu achei meio frango do goleiro do Vasco. Que aquela bola era para ele agarrar firme, então dá um soco nela, dá um soco e joga para longe. Não, ele foi aquela mãozinha de maionese, aquela mão de alface, fez assim, aí foi bem em cima do Verratti, ele fez isso e ele caiu. Aí ficou o gol todo aberto. O Verratti vai vendo a bola vir em cima dele, abaixava, corria para o lado, não, a bola bateu nele e entrou. Então tá certo, não vamos chorar o ovo derramado. Já o leite derramado, né? Então, aconteceu, vamos correr atrás. Aí ficou o mesmo jogo, foi um jogo bom de se ver. Ora o Vasco melhor, ora o Fluminense melhor. Então, tinha hora que o Fluminense estava bem melhor, tem hora que o Fluminense tomou conta do jogo, ficou jogando do meio de campo para frente. O Vasco recuou todo. Aí, o Fluminense foi, nada. Quase no finalzinho do jogo, o Vasco, bem, o jogo, eu contando já com o empate para o final do jogo, aquele menino, esqueci o nome dele, acho que é Guga do Fluminense, ele acerta uma paulada igualzinha do Rian, sendo que o Rian foi do lado de lá e ele foi do lado de cá. Deu aquela paulada, a bola passou para o goleiro, não bateu na trave, entrou. Então, quer dizer, é o que eu sempre falo aqui, o Vasco, além de ser um time ruim, ainda é azarado. Que o cara faz um gol contra, o chutão vai na trave e o do Fluminense não bate na trave, vai para dentro. O chute foi praticamente idêntico. A verdade foi um de cada lado, né? Então, o Vasco ele tem que procurar se benzer. A crença de qualquer um. A crença do Vasco, ele vai lá e se benze para ver se aí melhora alguma coisa. Porque está bravo. O time do Vasco é ruim. A defesa está boa. Mas esse meio de campo com o Cocão e o Hugo Moura, Deus me perdoe, é muito ruim. Agora, eu não gosto do Sforza, não gosto. Mas o último jogo dele jogou bola pra caramba, jogou muito bem. Poxa, sai com ele em campo, se ele estiver mal, aí tira ele. Mas não entrou com o Cocão, esse cara que veio do Náutico,
Ele não sabe o que é bola, ele fica perdido. Lá no Náutico ele jogava bola, mas no Vasco ele não é jogador para Vasco, é jogador para Náutico. Então, é igual esse cara do Bahia que veio para o Fluminense. Lá, bom pra caramba, muito bom, muito bom. O Fluminense deu não sei quantos milhões por ele para ficar na reserva. Ontem ele foi titular porque o titular estava machucado. Aí ele entrou. Até esqueci o nome dele. Então ele comprou por uma nota violenta para ficar na reserva. Então, quer dizer que jogar no Fortaleza é uma coisa, jogar no Fluminense, Vasco, Flamengo, Botafogo é outra coisa. Okay? Então, a camisa pesa, a camisa dos times grandes, Corinthians, São Paulo, Santos, a camisa costuma pesar um pouco, sabe? Às vezes a camisa da seleção também. Às vezes está despontando um jogador fora de série, quando bota a camisa da seleção ele fica desse tamanhinho. A camisa fica pesada no corpo dele, a chuteira fica com mais 10 quilos cada uma. Então isso existe muito, muito. Tem jogador que é um cracaço, mas na seleção ele é uma negação. Tem aí o Vinícius Júnior. Se ele jogasse a bola que ele joga no Real Madrid na seleção, ele seria o melhor jogador do Brasil. Mas na seleção ele é miudinho. Então tem gente aí que é pior que ele, que na seleção é melhor. Então a mesma coisa acontece com o Vasco. O Vasco tem um esforço que não é grande coisa. Mas o último jogo dele jogou bem. Até cansou, o Vasco tirou ele. Pô, bota o menino para jogar. Ele é para ser argentino. Mas ele vai jogar. Se ele tiver mal, tira. Mas não, botou Cocão, que já sabe que é uma porcaria. Aí botou Hugo Moura, que é outra porcaria. Então o jogo do Vasco, o meio de campo do Vasco, duas porcarias junto. Aí o cara vai assim, mas o Vasco está sem Felipe Coutinho. É outra porcaria. Porque o Felipe Coutinho, ele já foi Felipe Coutinho. Eu também já fui jovem, hoje em dia sou coroa. Então é a mesma coisa. Ele já foi jogador, hoje em dia não é mais. Ele pode ser jogador, mas não é aquele mesmo jogador antigo. Então as pessoas confundem as coisas. Fulano vem, aí vem o nome da pessoa. Vem Paê, lá da França, que jogou na seleção na França, era bom pra caramba. Mas no Vasco está uma porcaria. Ele ganhou 1,5 milhão para ficar na reserva. E nem relacionado para jogar foi. Ele inventa dor para não entrar em campo. Ele está no Vasco para ganhar dinheiro. Felipe Coutinho foi expulso à toa. Então, ele como jogador já maduro, quando é um jovem, não digo nada, mas Felipe Coutinho, o cara já com 32 anos, fazer aquela falta que ele fez, levou o cartão meio vermelho direto. Então, para que isso? Então, ele tem que ter a cabeça no gás, já é mais maduro, é mais calejado. Não, aí foi expulso, não jogou. Mas sem ele, ia ser a mesma coisa. Ia ser a mesma coisa. O Vasco não tem meio de campo. O Vasco tem que comprar. O Vasco está olhando muito zagueiro e atacante. Ele tem que olhar o meio de campo, porque o Vasco não tem meio de campo. Comprou aquela pregada de meio de campo, tal de Força, mas não sei quem, mas não sei o que mais, Felipe Coutinho, Paê. Juntar todos eles não dá um. Então, o Vasco fica essa porcaria que está aí, ó. Já está lá perto. Ele estava na zona, saiu, já está lá perto de novo. Aí ele perde mais um jogo, o outro cara ganha e volta para a zona de rebaixamento de novo. Então, o que eu digo aqui, o Vasco vai brigar do meio da tabela para baixo. Ele não vai ficar do meio da tabela para cima. Não vai mesmo. Então, é de 1 a 20, ele vai ficar ali, ó, décimo segundo, décimo terceiro, ele vai ficar nessa faixa. Ele vai ficar do meio da tabela para baixo. Então, tomara que não, né? Que eu sou vascaíno, tomara que por mim ele brigava por título. Mas com esse time, não dá não. A não ser que aconteceu o milagre, né? Eles aprenderam a jogar bola e queimar minha língua. Mas fora disso, não vejo nada demais. Eu ia fazer esse vídeo até ontem. Aí eu estava meio cansado, não fazia amanhã. Aí resolvi fazer o vídeo hoje. Mas fazer o quê, né? A pessoa às vezes fica assim sem ânimo de fazer certas coisas quando te vê uma bobagem. Ontem eu vi o goleiro do Vasco, aquela bola que o Verratti fez gol contra. 2 erros, uma do goleiro e outra do Verratti. Mas tá certo, aconteceu. E depois o Fluminense dá aquela sorte, aquela bola de longe, que a do Vasco bateu na trave e a deles entraram, né? Então é para ver como é que o Vasco é azarado. O Vasco é um time que você não vê o Vasco, aconteceu um gol contra o Vasco, assim, a favor do Vasco. Pênalti a favor do Vasco é difícil acontecer. É difícil ter uma falta perigosa na cabeça da área. Isso o Vasco não tem, é difícil. É difícil.
o Vasco chutar bem de fora da área. Só quem chuta agora é Ryan e às vezes esse como é mesmo? Lateral esquerdo, Pinton, que às vezes chuta, e o Paulo Henrique. Os atacantes, você não vê ninguém chutar de fora da área. Felipe Coutinho deu aquele chutinho, fez aquele gol só, não chutou mais. Então, sei lá, é um negócio que a gente vê. Eu acostumado a ver futebol, jogadores bons, e ver essas porcarias, não é só do Vasco, não. O cara vai assim, porque a Molambada tem um timaço. Tem um timaço. Mas me diz um craque ali fora de série. Nenhum. Tem nenhum fora de série. Me diz um ali que é igual a Kaká, igual a Ronaldinho Gaúcho. Não tem. Não tem nenhum dele. No mundo hoje em dia não tem ninguém igual a Ronaldinho Gaúcho, ninguém igual Fenômeno, igual a Romário. Não tem. Não tem, o mundo inteiro hoje não tem. Então, jogador fora de série, no momento, o mundo não tem. Tem jogador bom. Que nem no Flamengo tem jogador bom, no Fluminense, no Botafogo, no Vasco tem jogador bom também. Então, mas fora de série não tem mais nenhum. Nenhum. Em time nenhum. Nem no Real Madrid, que é um timaço, fora de série não tem nenhum. Lá tem jogador bons e um conjunto bom. Lá, né, o Real Madrid não ganhava, não é por causa de técnico, não. Eu quero ver esse técnico do Real Madrid, ele é muito bom. Bota ele no Vasco para ganhar título. Não vai fazer nada no Vasco. Porque ele é técnico de timaço. Bota em time quem é o Vasco, ver se ele faz alguma coisa. Não faz. Então, amigos, eu acho que é só isso. Vou esperar agora o próximo jogo. Ainda bem que nós estamos classificados, né, para Copa do Brasil, né? Então, vamos ver se aí os dois próximos jogos do Vasco, até um pela Copa do Brasil, o outro pelo o Campeonato Brasileiro. Vamos ver se a gente ganha os dois, né? Pelo menos ganhar os dois, tá bom? Então fica com Deus e até o próximo vídeo. Lembrei de um negócio. Muita gente ligam para mim perguntando como é que eu faço para se inscrever no seu canal. É bem simples. Abaixo do vídeo está escrito assim, inscreva, você clica em cima. Ao lado vai aparecer um sininho preto pequeno. Um sininho, você clica em cima. Se ele ficar preto, você clica de novo. Pronto. Você fortalece o meu canal e eu fortaleço vocês de conhecimento. Tá bom? Então, fique com Deus. Tchau.